Rita Lírio dos Vales, na noite de hoje. Para isso, nós vamos ler uma passagem do livro Vinha de Luz, ditada pelo nosso irmão Emmanuel, psicografada pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier. Escritura individual. Mas tudo isto aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Essa passagem está em Mateus, capítulo 26, versículo 56. E Emmanuel nos diz: o desígnio a cumprir-se não constitui característica exclusiva para a missão de Jesus. Cada homem tem um mapa da ordem divina em sua existência, a ser executado com a colaboração do livre-arbítrio no grande plano da vida eterna. Acima de tudo, nesse sentido, toda criatura pensante não ignora que será compelida a restituir o corpo de carne à terra. Os companheiros menos educados sabem intuitivamente que comparecerão a exame de contas, que se lhes defrontarão paisagens novas, além do sepulcro, e que colherão, sem mais nem menos, o fruto das ações que houverem semeado no seio da coletividade terrestre. Em geral, porém, ao homem comum, esse contrato entre o servo encarnado e o Senhor Supremo parece extremamente impreciso e prossegue experiência fora de rebeldia em rebeldia. Nem por isso, todavia, a Escritura, principalmente nos parágrafos da morte, deixará de cumprir-se. O homem, nesse particular, surge sempre com múltiplos pretextos para que as determinações divinas se realizem. No minuto exato, familiares e amigos excursionem em diferentes mundos de ideias, através das esferas da perplexidade, do temor, da tristeza, da dúvida, da interrogação dolorosa. E apesar da presença tangível dos afeiçoados, no quadro de testemunhos que lhe dizem respeito, o homem atende sozinho no capítulo da morte aos itens da escritura grafada por ele próprio, diante das leis do Eterno Pai, com seus atos, palavras e pensamentos de cada dia. Convido a todos a fazermos a nossa prece inicial. Para isso, aqueles que desejarem, vamos fechar os nossos olhos, levarmos nosso pensamento alto, esvaziarmos nosso pensamento das atribulações que nos ocorreram no dia de hoje. Vamos nos concentrar na nossa Deus, Pai de infinita misericórdia, Jesus, nosso mestre, nosso modelo. Graças a Deus, aqui estamos, mais uma vez, unidos, encarnados e desencarnados, para aproveitarmos, na noite de hoje, os ensinamentos vindo de vós, mestre. E por isso, te pedimos que nos ampare para podermos compreender os ensinamentos dos estudos que a nossa irmã Ofélia nos preparou para o dia de hoje. E temos a certeza que, amparado por vós, sairemos dessa reunião da noite de hoje melhores do que agora estamos.
E assim, mestre, te pedimos que vós, que a espiritualidade amiga, responsável pelo estudo da noite de hoje, pelos espíritos dirigentes do Centro Espírita Lírio dos Vales, possa amparar a nossa irmã Ofélia, possa amparar a todos nós. E assim, amado Mestre Jesus, em teu nome, em nome de toda a espiritualidade amiga, mas acima de tudo em nome de Deus, nosso Pai, nós te pedimos a permissão para darmos por iniciado o estudo da noite de hoje do Centro Espírita Lírio dos Vales. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então, a palestrante da noite de hoje é a nossa irmã Ofélia, com o tema livre-arbítrio e liberdade. Dona Ofélia, que Deus a abençoe. A palavra está com a senhora. Boa noite. Vamos, nesse momento, pedir a Jesus que nos ampare, nos ilumine, para que realmente esse momento possa ser proveitoso para cada coração que aqui esteja. Muita gente não compreende o que é exatamente o livre-arbítrio. E não sabe que o livre-arbítrio faz parte da lei natural. E até dizem que se Deus não desse o livre-arbítrio, não erraria, nós fazíamos tudo certinho. Será que é por aí, por esse raciocínio? Então, nesse caso, se for por esse raciocínio, não seriam nós mesmos, nós não agiríamos sobre os nossos atos, né? Sempre é dependente de Deus. Daí vamos recorrer o Livro dos Espíritos exatamente na questão 884, quando Kardec pergunta: tem o homem livre-arbítrio dos seus atos? E os espíritos superiores respondem: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Então, sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, significa aqui que não teria mérito, não teria responsabilidade pelo mal que praticasse, nem pelo o bem que praticasse em termos de mérito. Então, se seria uma máquina, ele não tinha ação nenhuma em termos de assumir a responsabilidade. Quando vamos recorrer no livro A Gênese, Allan Kardec vai fazer uma definição com relação ao livre-arbítrio. Ele diz que é a liberdade de escolha que temos dentro das limitações que nos impomos por falta de responsabilidade ou amadurecimento. Então, se formos observarmos nessa definição, ou nesse conceito que Kardec traz, primeiro ele vai falar que é uma liberdade de escolha, mas essa liberdade de escolha não é absoluta, ela está trazendo algo em termos de limitações. E essas limitações são impostas por nós pela falta de nós não estarmos preparados, não termos a responsabilidade ou o amadurecimento. E quando vamos na questão 115, também temos informações o seguinte, que o espírito é criado simples e ignorante, em estado total de inconsciência no momento da nossa criação. Então, se no momento inicial, né, quando estamos no começo da nossa evolução, nossa opção de livre-arbítrio quase não existe, é muito limitado. Por quê? Porque nós ainda estamos num estado de inconsciência. Nós ainda não temos as condições de distinguir o que é certo ou o que é errado. Podemos até fazer certo ou errado. Então, o nosso livre-arbítrio, naquele momento, no início, é muito pequeno. Por quê? Porque ele ainda está relacionado com a capacidade de decidir o que nós
podemos fazer. Está relacionado com a capacidade de um teor de inteligência, um intelecto. Então, se não tem esse teor de inteligência, ele não tem elementos para decidir. Então, o livre-arbítrio ele vai crescendo à medida que a gente vai evoluindo. Vamos ampliando, sim, as nossas opções, nossas escolhas. Mas lembrando o seguinte, que ter essa liberdade, quando temos essas escolhas, não significa fazer tudo o que a gente quer. Seremos, sim, responsáveis pelos nossos atos, bons ou maus. E lembrando a palavra, a frase de Paulo, quando ele diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, eu tenho a liberdade de fazer algo, de agir, mas eu vou ter a responsabilidade dos meus atos. Então, essa liberdade não é absoluta. E quando vamos adentrar na questão 121 do Livro dos Espíritos, o Kardec responde, ou Kardec pergunta aos espíritos por que os espíritos seguiram o caminho do bem e outro do mal. Isso foi uma pergunta que Kardec fez. Por que teve alguns espíritos que seguiram para o caminho do bem? Por que tem outros que foram para o caminho do mal? E os espíritos superiores respondem o seguinte: Deus não cria espírito para o exercício do mal, cria simples e ignorante. Então, Deus não cria um espírito para ser um assassino, por exemplo. Ninguém nasce com o objetivo, a finalidade de matar alguém. Então, eles não sabem o que fazer, de certo e de errado, nesse momento que cria, e eles vão de acordo com sua vontade própria. Então, Deus, em momento algum, cria para tal violência. Então, quando conhece as coisas, daí pode-se usar aquela inteligência para fazer o bem ou para fazer o mal. Então, desse princípio, resulta que o ser será tanto mais livre quanto mais sábio, mais moralizado, mais evoluído. Então, pegando-se um exemplo, os mais brutalizados são também os mais sujeitos ao cativeiro, estão ainda mais escravizados, vamos dizer, na ignorância. Então, evoluir no conhecimento intelectual é ampliar as condições do livre-arbítrio. Quanto mais eu sei, mais eu tenho mais opção para agir no bem ou no mal. Vamos ver um exemplo: o homem da caverna. O que ele tinha como ferramenta no momento para atender às suas necessidades? Uma ferramenta para atacar os animais para o seu consumo. Mas, se pedir para ele fazer uma bomba atômica, dar todos os materiais, substâncias químicas, faça uma bomba, ele não vai fazer. Ele não consegue fazer, porque falta conhecimento para ele fazer. É como também se manipular substância explosiva para a construção, vamos dizer, benéfica, de abrir estradas, vamos dizer, a dinamite, de abrir estrada para dar acesso a outros locais. Mas também pode-se manipular esses dinamitos para usar para destruir. Então, percebe-se que a inteligência pode ter esses dois caminhos, do bem e do mal. E quando se trata já nas escolhas, Emmanuel ele traz um item que, quando ele fala sobre 3 escolhas, e é um diálogo que ele tem com um dos aprendiz, e daí o aprendiz pergunta
qual é a lei que englobaria em si todas as leis de Deus? E o instrutor, ele responde, ele diz assim, a lei do bem. A lei do bem. Aí depois o aprendiz pergunta, mas como fica o livre-arbítrio? Aí daí o instrutor vai explicar. Ele diz o seguinte, que o livre-arbítrio é concedido a todas as criaturas conscientes. Por enquanto, a cada espírito será dado o que lhe cabe receber conforme as suas próprias obras. Então, percebe que é concedido, é um presente que Deus nos dá a criatura já consciente. Né? Então, diante da lei do bem, a pessoa humana dispõe dessas opções. E daí, Emmanuel vai explanar essas três opções distintas. Ele vai dizer o seguinte, que nós, ou o indivíduo, ele tem essas três opções. Primeiro, quando ele segue a lei do bem, então nós poderemos seguir a lei do bem. Então significa que o quê? Que aqueles que seguem a lei do bem são aqueles que observam as leis divinas, são aqueles que seguem a orientação que a lei divina, e daí se caminha para as esferas superiores. A tendência é atingir as esferas superiores. Mas, porém, ainda tem outra opção, que são aqueles que, na sua caminhada, eles param na sua jornada evolutiva. Eles param e, de modo, não seguem a lei do bem. Então, esse corresponde àqueles que estão com preguiça, estão ocioso, vou deixar isso para outra encarnação, e vai descansando aí até um dia que há um despertamento de uma forma ou de outra, mas vem um despertamento. Então, por essa situação, vai se demorar mais tempo, devido a estar na inércia. Então, devido a estar nesse mundo parado, ele vai demorar mais tempo. Ele vai retornar, sim, à sua caminhada, mas com outras dificuldades que vão aparecer. E essas dificuldades é quem vai fazer ele readaptar a sua jornada, a sua tarefa. Mas ainda tem outra opção, que é quando tem aqueles que se afastam da lei divina e caminha para o mal. Então, esses que se distanciam voluntariamente, eles têm a tendência de desequilíbrio. Muitas vezes, eles gastam séculos e séculos presos nos principais causas ou algo que guarda em si, e muitas encarnações ficam lá naquela situação, sempre retornando e sempre erra no mesmo erro. Então, são aqueles que estão sempre dizendo, eu erro e eu quero errar novamente. Né? Então, são situações aí que da pessoa que ainda precisa de muito tempo para poder sair dessa situação. Então, aqui eu trago uma história em que é uma passagem bíblica que é do jovem ou moço rico, que tem um diálogo com Jesus, e essa passagem se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 19, e versículo vai de 16 a 30, onde esse jovem ele tem uma vida repleta de fartura, não se sentia completo, porque tinha, apesar de ter tudo, mas tinha sempre uma ansiedade, algo vazio dentro de si, e isso faz com que ele vá à procura de Jesus. E daí começa um diálogo com Jesus, e ele vai e pergunta a Jesus como é que ele faz para adquirir o reino dos céus, que tanto Jesus fala. Jesus diz o seguinte,
uma proposta que ele não gostou, vamos dizer, para vender tudo e repartir com os pobres e segui-lo. Então, Jesus ele faz um convite, ele sugere qual é a maneira de como partir, iniciar, e ainda faz o convite de segui-lo. Então, para ele, o jovem, renunciar aos bens nem era o maior dos problemas, mas ele tinha que abrir mão da sua juventude, ele tinha que abrir mão de algo que ele gostava de fazer na sua juventude. Então, ele acha, assim, seguir Jesus era demais para ele. E daí ele não seguiu, né? Mas uma semana depois, o moço rico vai participar de uma corrida e numa das manobras menos felizes, né? O carro vira e o corpo tomba na arena. E ele é despedaçado pelas patas ferozes dos animais. E aí, nesse momento, ele silenciando os gritos na concha acústica, no seu silêncio, aí ele tem a impressão de escutá-lo, Jesus. Renuncia a ti mesmo, vem e segue-me. Então, o jovem rico, ele fez a sua escolha. Certamente, ele carregou as consequências das suas decisões. Então, Jesus deseja que todos sigam, mas ele respeita o livre-arbítrio e a evolução de cada um. Ele faz o convite. Ele não deixa de fazer o convite, ele está sempre fazendo o convite individual a cada um. Então, seguir Jesus é exercitar os seus ensinamentos, as suas lições, é agir de consciência tranquila, que no momento que nós estamos seguindo o nosso modelo, o nosso guia, com certeza nós estamos com consciência tranquila. Então, voltando para o livre-arbítrio, que podemos dizer também que o livre-arbítrio é a condição básica para que a pessoa programe a sua vida e construa o seu futuro. Como assim? Então, nossa programação no projeto reencarnatório está sempre ligado aos elementos ligados com situações anteriores. O que eu trouxe de bagagem anterior? O que eu fiz que eu possa errar novamente? Então, há umas limitações devido ao nosso mau uso do livre-arbítrio. Então, o direito, as limitações e a capacidade de cada um que, naquele momento, nós estamos ali se preparando. E nessas orientações que temos no momento do planejamento reencarnatório, são respeitadas todas essas leis. E, além disso, nós também trazermos livre-arbítrio quando se fala em respeitar, como nós vivemos em sociedade, também nós devemos respeitar aquelas regras de cada um que está ali convivendo conosco. Então, da vida em sociedade. É o que os espíritos nos traz na questão 825, que disse o seguinte, que todos precisam uns dos outros, tanto os pequenos como os grandes. Então, o limite da liberdade individual está restrito à liberdade do outro. Então, significa que eu não tenho uma liberdade absoluta. Eu tenho uma liberdade relativa. Mas como é que eu consigo essa liberdade? Como é que realmente eu faço para conseguir? Então, essa liberdade é uma conquista que a gente vai aprendendo, servindo ao semelhante, fazendo o bem, não lesando o outro, aprendendo com Jesus o senso de disciplina, porque se quisermos ser livres, precisamos aprender a obedecer às leis naturais, às leis do amor que rege a vida.
nas relações entre todos. Então, quando estamos falando em relacionamento, para se termos os bons relacionamentos, é necessário, sim, que haja esse respeito, essa liberdade. A minha liberdade vai até onde? Então, haja um respeito. E Joana de Ângela, ela traz uma fábula antiga, que ela disse o seguinte, que numa remota glacial, os porcos espinhos sentiram-se ameaçados pelo um grande climas que estava ameaçando toda aquela população, e daí, por instinto, eles se uniram e conseguiram sobreviver em razão do calor que um irradiava para o outro. Mas pelo fato de estarem muito próximos um dos outros, passaram-se a ferir mutualmente, aí provocando reações inesperadas, quais eles se afastaram. Então, em consequência dessa decisão de se afastar, todos aqueles que se encontravam distantes passaram a morrer por falta do calor que um transferia para o outro. Os sobreviventes, percebendo isso, então eles se reaproximaram, agora com cuidado, agora tendo um conhecimento do que deveria manter-se uma distância para que não se magoarem. Então, daí eles sobreviveram à terrível calamidade. Então, isso aí é um exemplo de que nós temos também essa preocupação de cuidar do outro, de ter bons relacionamentos com o próximo, de ter uma boa vivência e que respeite o próximo, assim como nós também devemos ser respeitados. Então, não há essa liberdade por completo. Além de nós estarmos tendo a liberdade conosco mesmo, também temos que pensar com o próximo, aqueles que convivem conosco, né? Então, as possibilidades de escolhas para nós é um fator muito importante. Emmanuel, ele vem dizer que toda escolha pode nos libertar ou pode nos escravizar. E ele diz o seguinte, que a disciplina é quem vai dar base para o alicerce da vida. Então, ó, se temos a palavra disciplina, significa que em toda a nossa vida faz-se necessário a gente estar em disciplina. Lembrando quando Chico, conversando com ele, partiu-se para começar já os projetos de elaborações através da psicografia de suas obras, foi o que Emmanuel trouxe, que seria disciplina, disciplina e disciplina. Então, a gente vai começar a pensar que essa palavra disciplina é mais profunda, não é só aquela disciplina de estarmos externamente. Não, é algo mais profundo que vem dentro de nós. E ela é quem vai dar a base, ela é quem vai dar o alicerce da vida. E quando nós estamos no caminho de nos disciplinarmos, vamos percebermos que tudo acontece com uma ordem. Tudo acontece com a ordem. Então, desde o momento da geração, das primeiras formas de vida, tudo foi com uma ordem. Desde o átomo até o arcanjo, tudo correu com uma ordem. Então, essa ordem é quem vai permitir todas as coisas que nós estamos ali. Essa ordem é quem vai nos permitir a nós ocupar nosso espaço, sem agredir os outros. E, a partir dessa ordem, nós teremos a base, que vem da lei. E a lei, a gente não deve estar pensando em lei em termos de uma justiça, mas é algo que, como se fosse um guia para a gente conseguir ter
como manual para as nossas escolhas. Então, quanto mais disciplina, mais ordem. Quanto mais ordem, mais é possível a gente perceber essa lei. Então, sem a ordem interna, podemos nos complicarmos. Então, quando foi feita a leitura inicial, a gente trouxe uma frase aqui que Emmanuel diz assim, que cada homem tem um mapa da ordem divina em sua existência, a ser executado com a colaboração do livre-arbítrio, no grande plano da vida eterna. Então, cada um de nós, cada ser vivo da criação, tem-se um mapa da ordem. Cabe a nós nos disciplinarmos nesse mapa. E o momento de disciplina vem-se associado à minha escolha, o meu livre-arbítrio. Então, é preciso que nós tenhamos cuidado quando vamos estar nessa liberdade e se pensarmos que somos donos da liberdade, podemos estar indo pelo caminho errado, podemos estar compreendendo essa liberdade de forma errada. E, às vezes, vamos tornar dependente por estar não entendendo exatamente qual é a liberdade. Se eu faço o uso, vamos dizer, de bebida e diz, não, eu bebo porque eu gosto. Talvez não seja por aí. A maneira só de dizer, eu bebo porque eu gosto. Mas talvez torna-se escravo dessa bebida. Ou até na alimentação, uma alimentação desregrada e come demais, em excesso, alguma coisa nesse sentido. Daí tem todas as consequências que é prejudicar o próprio corpo. Quando vamos partir para as emoções, então, quando eu digo, bateu, levou, não leva o desaforo para casa, então isso aí significa que eu tenho essa liberdade toda de estar agredindo alguém de uma forma ou de outra. Então, tudo isso é algo que nós vamos percebendo que vamos utilizando o nosso livre-arbítrio e, a partir daí, com a nossa vontade, vamos usando a liberdade de formas que venham a prejudicar. Então, devemos fazer escolha livre e não nos escravizar. Seja de qualquer ordem, nós devemos sempre estar pensando qual é a escolha. Essa escolha é boa para mim? Depois que faz esse questionamento, essa escolha também faz bem para o próximo? Eu vou fazer um bem ou eu vou prejudicar alguém? Daí vem o questionamento. Qual é o verdadeiro mesmo sentido em dizer tornar-se livre? Então, a doutrina nos diz o seguinte, que o direito natural de liberdade está atrelado à de responsabilidade. Ou seja, quanto mais livre é o indivíduo, mais responsável ele é. Então, a responsabilidade produz o amadurecimento do espírito ao longo das experiências. Então, ele vai tendo aquelas experiências vividas, tanto no plano espiritual, como no plano material, e a partir daí vem-se seu amadurecimento, e daí ele vai tendo uma liberdade maior. Então, as noções de responsabilidade são observadas no cumprimento dos deveres sociais, morais, para consigo, conosco mesmo, e para com aqueles que convivem conosco. Então, vamos pensar que liberdade absoluta não existe, principalmente no nosso estágio atual, né? Até mesmo a liberdade de pensar, porque nós já temos outra preocupação que quando eu estou com pensamentos que vai me dar a sensação que pode prejudicar outro, eu já não tenho essa liberdade absoluta. Apesar do pensamento, é eu que comando, mas
temos que perceber que os nossos pensamentos vão estar ligados a outros pensamentos, estão vinculados a outros pensamentos. Então, isso é um processo natural, pelo processo de afinidade e sintonia. Então, há condições de que eu possa estar ligado a esses pensamentos. Aí vai depender do grau, né, de evolução de cada um. Então, a gente já começa a pensar, até pelo pensamento, a gente também tem que ter disciplina, até pelo pensamento. Então, para nós finalizarmos, Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, exatamente no capítulo 22, ele diz o seguinte, que o livre-arbítrio, pois é a expansão da personalidade e da consciência. Para sermos livres, é necessário querer sê-lo, de fazer o esforço para vir a sê-lo, libertando-nos da escravidão, da ignorância, das paixões baixas, substituindo o império das sensações e dos instintos pela razão. Então, quando a gente vê essa mensagem, a gente já começa a refletir que nós precisamos trabalhar, nós precisamos nos esforçar para que nós possamos nos libertar, libertar de sentimentos que traz problemas de saúde para nós mesmos, libertar de sentimentos que prejudicam outros. Então, faz-se necessário esse esforço. Então, que todos nós possamos mesmo interrogar as nossas consciências, já que a nossa consciência é o nosso apontador, vamos dizer, é o nosso termômetro de está certo ou está errado. Nós sabemos que a lei divina está dentro de nós, nós já trazemos essa lei divina. Então, que nós possamos, sim, fazer esse questionamento às nossas consciências sobre os nossos atos, se não violamos a lei de Deus, se não violamos a liberdade do outro, se não violamos a lei do amor, a lei da caridade, se não cometemos mal com o próximo, se fizemos todo o bem que a gente poderia fazer. E se sempre nos estar atento para aproveitar as ocasiões de sermos úteis. E que ninguém venha queixar-se de nós, que nós possamos, sim, estar em empatia com todos, sempre lembrando das lições divinas que traz como modelo para a gente colocar em prática no nosso dia a dia. Que nós possamos construir, né, construir essa liberdade, que nós possamos, no momento de distinguir, de escolhas, usando o nosso livre-arbítrio, nós possamos sempre pensar em estar trazendo algo para nós de bom, assim para com outros também. Então, é isso, nossos irmãos, que nós possamos, sim, estar com os conhecimentos, as lições que o Mestre Divino nos ensinou, e sempre lembrando das lições que ele chamava, que ele fazia o convite de segui-lo. E significa que nós, ao seguir, exercitar os seus conhecimentos. Que nós possamos, todos nós, ser abençoados pelo nosso Mestre Jesus. Obrigada e boa noite.